Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos em mais um episódio semanal. Estou aqui com os meus dois amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda e Pedro Kipper. Dá um alô para o pessoal aí. Boa noite, galera. Olá, Ronaldo. Boa noite. E o tema que nós vamos debater hoje é um tema interessante. Eu acho que um tema que a maioria dos líderes, gestores, encaram no dia a dia, que é como é que eu tomo o cuidado de certa forma, proteger a minha equipe, a força de trabalho, etc., de boatos, vamos dizer assim, falácias tanto internas de corredor quanto externas. Então, todo mundo está se sentindo ameaçado pelas AIs, robôs, muitas vezes sem nem saber se AI ou robô vai fazer esse trabalho, ou melhor, se a empresa tem qualquer visão de, nos próximos meses ou anos, começar a fazer alguma utilização desse tipo. Então, eu acho que o tema é nesse sentido, como é que a gente mantém a equipe não 100% blindada, mas sem perder a motivação e a produtividade de trabalhar com medo em função dessas discussões, né, que cada dia elas se tornam mais intensas. E vão surgindo realmente elementos que ajudam a pensar nisso. Só que às vezes estão tão distantes da realidade desse cara e ele não faz ideia. Então, começo perguntando para vocês. Áreas diferentes, o Ronaldo aí trabalhando, né, com um nível, sempre pensando num nível C-level, que já comandou muita gente, e ao mesmo tempo nas tuas empresas do pessoal de operação. E o Pedro olhando para a equipe de vendas, que é muito volátil também nesse sentido, de ouvir conversas e trazer para dentro de casa, falando, o pessoal ali tá falando disso, daquilo. Como é que vocês enxergam formas de proteger a equipe nesse cenário todo aí de conversa, de criação de causos, né, que às vezes está tão distante da realidade, mas os caras chegam no trabalho falando que amanhã o mundo acaba, que vai morrer, que vai todo mundo para um bunker, que, enfim. Como é que vocês enxergam isso? Pedro, começa, a bola é sua para começar, porque você está ainda aquecido com muita equipe aí trabalhando para você e nos nossos papos recentes você tem reportado uma certa dificuldade. Conta para gente. Olha, na realidade eu vejo assim, né? Qualquer coisa que mude, né? Então, nas pessoas gera um desconforto, né? Então, todo mundo está acostumado a fazer uma coisa. Quando existe uma coisa nova que muda o modo dele lidar com a coisa, gera uma desconfiança, né? Principalmente quando esse novo objeto que entra lá, essa nova tecnologia é desconhecida, né? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, é uma coisa nova, todo mundo fala disso. Então, o cara fala, como é que eu vou... Eu não sei o que é isso, como é que eu vou me adaptar a isso? Então, todo mundo falando, as pessoas se sentem desconfiadas, né? Então, aí... E ficam mais desconfiadas ainda, né? Pelo seguinte ponto, o cara fala, isso aí é fácil, é tranquilo, é só usar. O cara que não está usando, fala, eu não sei... Ele fica mais nervoso, né? Então, na realidade, eu acho que um ponto principal para a gente trabalhar é, na realidade, na forma com que as pessoas estão recebendo a informação e como deixá-las mais tranquilas nessa absorção, né? Então, na realidade, é o exemplo. O cara chega para você e falar, isso aqui é fácil, é tranquilo. Acabou, não está ajudando. Então, como é que a gente consegue, dentro de um time que tem gerações diferentes de aprendizado, né? Aí tem Baby Boom, né? Geração X, Millennium, geração Z, esse mundo muito louco de interação com esses negócios, né? Como é que a gente faz um cara muito novo pegar um cara muito velho e... Então, está muito relacionado a isso, né? A como você consegue criar um senso de equipe, passar uma coisa que não é uma coisa de outro mundo, depois que você entra nele, mas como é que você quebra essa resistência pelo exemplo? Aí a gente pode falar de treinamento, a gente pode falar de como associar uma pessoa mais nova a uma mais velha, como criar um fluxo de informação, ou com uma coisa que eu acho muito legal, você como líder mostrar que você tem dificuldade, e você dá o exemplo disso, né? Ou de você criar uma agenda de aprendizado
do que você está fazendo para melhorar, ou você falar, pô, não, eu não sou bom nisso, dá o exemplo pro cara, porque as pessoas começam a baixar um pouco a bola, pô, legal, o cara não sabe também, o cara é um líder. Ninguém sabe tudo, cara. Nesse mundo, todo mundo tem que aprender uma coisa nova cada dia. Então, dentro desse contexto, eu acho que tem muita coisa para ser feita. A gente vai dar mais alguns exemplos aí, só jogando a bola para vocês aí agora. Eu vejo assim, lógico, o PC e você puxaram um pouquinho esse mundo de transformação tecnológica, né? Mas a dificuldade de você motivar, reter e até contratar pessoas que vão jogar em equipe não é novidade, né? E em alguns projetos que eu comandei, eu cheguei para fazer um rescaldo, um turnaround, ou seja, eu cheguei para realmente mexer na estrutura, né? E isso, obviamente, tem um impacto motivacional instantâneo, né? Quando eu cheguei na Samsung, o Pedro lembra bem disso, quem é esse cara, o que ele veio fazer, e eu tinha uma proposta. Então, assim, a grande dificuldade, que remete um pouquinho ao que o Pedro falou, é como é que você comunica, como é que você identifica as resistências e os aliados, e como é que você usa isso a favor do movimento. Quer seja numa transição tecnológica, numa transição organizacional, numa reestruturação, o segredo é você rapidamente identificar que lado que a pessoa está interpretando, e tem algumas pessoas que conseguem um pouco te enganar, né? Ela finge ser um supporter, né? E na verdade ele está jogando nos bastidores contra o projeto, a mudança, a transformação, né? E eu acho que o diálogo, mesmo quando não é só individual, pode ser coletivo, você chamar para conversar, você, como o Pedro falou, faz uma palestra, vai tomar um café junto, cria um espaço. Em duas empresas, meus 2 últimos projetos, eu criei um café da manhã com o presidente. E era sorteado quem ia tomar o café da manhã. Toda semana eu tinha um café com 10 colaboradores. E eles tinham a liberdade, de verdade, de perguntar e falar o que eles quisessem. Alguns eram um pouco mais tímidos, mas desse episódio saiu muita coisa que eu aprendi, pôr o termômetro e entender um pouquinho os medos, as dificuldades da organização, né? Então, eu acho que o líder, não importa o nível, se ele está lidando com C-level ou se está trabalhando na camada intermediária, tem que ter essa habilidade de estar disponível para o diálogo, entender quem está jogando a favor e contra. Às vezes, quem está jogando contra, você não consegue recuperar e você tem que tirar do jogo. Então, é uma coisa complicada, né? A sua função como líder é motivar e reter, mas às vezes a coisa está tão complicada para reter aquela pessoa que você tem que, para o bem da organização, da transição, da transformação, você tem que tirar aquela pessoa. Então, eu acho que vai um pouco por aí. E, de novo, há 50 anos era assim, vai continuar sendo assim, só que agora eu acho que está mais acelerado. As mudanças do mundo, as transformações estão muito aceleradas e o Pedro mencionou, a gente tem gerações que têm cultura e treinamento e vivência diferente. E isso faz uma diferença gigante, porque você não consegue falar a mesma língua de todos, né? E para um líder é bastante complicado isso. Eu acho que tem um outro aspecto também que é importante pensar. Nesse caso, que é muita coisa nova, né? E que assusta alguns e entusiasma outros, mas como é que você cria um ambiente de incentivar o pessoal a estudar isso para usar no dia a dia na empresa, na função dele, né, usar essas novidades para se tornar um melhor profissional, para, sei lá, fazer mais com menos e de forma mais inteligente? Eu acho que também tem esse aspecto. E meu filho estava até me contando isso, que ele foi pedido para ele fazer um material que era para ser o líder que tinha que fazer e não a equipe dele. Eles são de treinamento, não tinha que fazer um plano. Imagina que pediram para ele fazer um plano de melhoria de performance para uma equipe específica de
vendedores por telefone, falou, pô, os caras não estão performando, pediram para o pessoal de treinamento fazer um plano de melhoria de performance para a equipe. Não é a função deles. Seria do team leader. O team leader não sabia fazer isso. Ele foi falar com a chefe dele, falou, pô, explicou para ela falou para ele, pede para o ChatGPT. Então, e o pede para o ChatGPT é de uma forma tão... sem nem dizer, cara, que nível de profundidade você pede para ele, né? Tipo... E aí ele falou, pô, mas eu pedi e não saiu bom. Eu falei, lógico, você pediu o quê para ele, né? Óbvio. O que ela espera como um plano? Plano de recuperação de quanto tempo? Né? Tipo, que seria a mesma coisa que se você for contratar uma consultoria. Tá, você vai pedir o quê para consultoria? Eu quero um plano. Tá, mas um plano... O que se espera desse plano? Vai implantar em quanto tempo? Né? Vai mudar a performance de quanto para quanto? É isso aí. Quais são os membros que estão com performance pior do que os demais? É fazer um trabalho... Né? Tem todo um detalhamento que você tem que fazer que o líder nem fala, cara, pede lá pro chat. É como falar assim, ó, chama a consultoria lá. Tá, mas chama e pede o quê? Não é isso? Então, eu acho que tem esse lance também de incentivar nesse caminho, óbvio, alguns vão aprender e acha que já está pronto para, então vou sair, né, para o mercado, acaba se, vamos assim, perdendo não, mas talvez trocando gente, né? E no dia a dia, como é que vocês encaram esse burburinho das equipes? Pô, imagina o Pedro tá lá agora, segundo mês do trimestre, né? Não, terceiro mês já, né? Tá no final, tá no último mês do trimestre. Correndo atrás de resultado, olhando para o número do trimestre, tá lá os vendedores preocupados com a nova AI de geração de vídeo do Google, falando como é que você traz o cara para a realidade e fala assim, amigão, olha só, tu não vai vender vídeo do Google, né? Mas como é que você traz os caras para o objetivo de novo, não cortando, mas assim, literalmente puxar o cara para a tarefa, né? Como é que no dia a dia, porque assim, você tem o efeito de o burburinho gera medo em alguns, entusiasmo em outros, esse entusiasmo às vezes gera falta de produtividade, porque o cara fica mais tempo falando da novidade que ele adorou do que focando no trabalho que é buscar o objetivo. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Olha, então, voltando para a questão, né, a inteligência artificial, ele na realidade é uma tarefa complementar, né? Quer dizer, ela te ajuda a, por exemplo, a coletar dados, né? Então, numa relação comercial, ela não tem como falar por você, né? Não tem como você ela ter a habilidade de entender tudo. O ser humano é insubstituível por enquanto. Então, onde ela vai te ajudar, e aí eu acho que a experiência do time, você como todo mundo trabalhando, eu pelo menos uso um senso de equipe, onde a gente vai fazer a troca, onde a gente vai usar as coisas legais que cada um está criando, cada um membro do time usa aquilo para usar do seu modo de trabalho. Então vamos lá, por exemplo, hoje, para você fazer uma reunião, é interessante você ter informações da empresa, informação do cara, das dores. A inteligência artificial vai te ajudar a pesquisar, a trazer informações, mas nada vai substituir o talento, como você vai se apresentar, da sua simpatia, de você entender, que nós já falamos aqui em outros problemas, qual é o momento do cara, se o cara está bravo com alguma coisa, se tomou uma bronca do chefe, brigou com a mulher, se não tem dinheiro, como é que você consegue pescar essas coisas dentro de uma conversa de vídeo, que normalmente, hoje a grande maioria é você conversar sem estar conseguindo perceber todos os detalhes, e a inteligência artificial não vai te substituir. Então você tem que começar a entender que ela vai poder te dar mais informações para você se preparar, para você saber fazer as perguntas certas, para você entender o grau de maturidade do negócio. Se, por exemplo, você tem uma verba alocada, se o gerente está sabendo ou o diretor que você tem esse projeto, se isso é uma necessidade da empresa, isso tudo você precisa se preparar, mas é o seu desempenho que vai te dar isso. E aí, como você limita
essa dificuldade das pessoas, mostrando que a inteligência artificial te ajuda a resolver alguns dos seus problemas que dão trabalho, que são coisas repetitivas. Porque se você conseguir fazer isso para uma empresa, você consegue repetir esse mesmo processo para outras, facilitando o seu trabalho. E aí entra a questão de como você fazer o time entender isso, replicar isso de uma maneira bacana, sem ter medo, entendendo que isso ajuda no seu processo de crescimento. Não vai atrapalhar. Na área comercial, é mais difícil ainda você tirar um vendedor. Mas ele usando a inteligência artificial, eu acho que ele vai conseguir ser melhor e ter um desempenho muito maior. Até antes do Ronaldo falar, assim, acho que você até estendeu um pouquinho, porque na verdade a minha pergunta aqui era tipo, pô, como é que eu, dentro do dia a dia, eu trago esse cara de volta para o objetivo? Mas é importante saber o seguinte, que se esse cara estudar bem como usar a inteligência artificial, ele pode inclusive pedir para ela analisar o perfil do cara que ele vai falar, varrer a vida do cara inteira, ver as últimas fotos que o cara postou no Facebook dele, se ele estava feliz, se ele está reclamando de alguma coisa, se... Assim, o cara chegar na reunião, assim, obviamente que isso que você falou de a percepção humana, de se o cara está num bom momento ou não, isso é algo que você, que é um cara velha guarda, com uma baita experiência, tem facilidade, mas eu não consigo enxergar os vendedores de hoje sequer numa conversa observando esses, né, aspectos do cara. Então, óbvio que quanto mais ele conseguir usar a ferramenta como aliada, ele vai conseguir chegar melhor preparado na reunião e ela pode inclusive dar dicas disso, de como observar expressão corporal e facial para analisar e poder abordar o cara de uma forma mais intimista ali. Mas a maioria está muito longe disso, de saber o que pedir, né? Então, ou como chegar nesse nível de detalhe. Mas é isso, eu acho que você até avançou e se os caras souberem usar, dá para ter um diferencial. Em vendas mesmo, eu acho que é extremamente importante. E você, Ronaldo? Não, eu diria que o que você chamou de velha guarda, a gente é velha guarda, né? Mas eu acho que, independente de qual é a transição, e obviamente a gente está aqui falando de transição de tecnologia e ferramentas mais sofisticadas como inteligência artificial, o segredo para quem é da velha guarda e para quem é da nova guarda e quer ser um bom líder é ter essa capacidade de leitura. Você acabou de admitir, puxa, eu olhando os vendedores hoje, talvez eu não consiga entender o comportamento, né, o body language, né? E isso vale para qualquer transição, né? Como eu falei na minha primeira fala do bate-papo de hoje. Independente do que for a transição, o líder tem que ter essa capacidade de interpretação das pessoas, né? O que elas são, o que elas estão fazendo, como é que elas podem melhorar, se podem melhorar, e como é que você aperta os botõezinhos, né? O Pedro tem uma característica que eu conheço já há uns bons anos, muito refinada de percepção de pessoas. Por isso que ele é um excelente líder de vendas e sempre foi um excelente vendedor, porque ele tem uma leitura impressionante de todos os trejeitos das pessoas, né? Mas nem todo mundo tem esse talento. Então, eu mesmo procurei na minha carreira me treinar a entender um pouquinho melhor as pessoas. De vez em quando eu era um pouquinho mais duro, né? Ignorava o fator ser humano aí nas conduções das decisões. E com o tempo eu fui tentando me esmerar, tentando aprender através de artifícios, como esse café da manhã, por exemplo, como provocar um bate-papo no final do dia, porque quanto mais alto você está na hierarquia, mais só você fica, porque as pessoas não querem almoçar com o presidente da empresa, as pessoas não querem tomar café com o diretor, porque tem medo que vão ficar expostos ou vão ser cobrados, né? Então, essa habilidade de ler, de entender, de mapear o comportamento e como é que você usa a favor do seu projeto, né? Ela é independente da idade.
a gente foi treinado no momento muito antes, então a gente era meio que obrigado a aprender tudo isso, né? Agora, eu acho que os líderes jovens, os líderes que estão aí no dia a dia e que vão ser futuros líderes seniors, essa é uma habilidade que todos eles têm que desenvolver, né? Essa capacidade de ler as pessoas, independente se está num vídeo ou se está... Lógico, quando você está presencial é muito mais fácil, mas no vídeo dá para você ver também alguns sinais, né? Então acho que é isso que é importante. Eu acho também que pelo vídeo, se você prestar bastante atenção, dá para ver bastante sinais de expressão corporal e facial, né? Sim, É óbvio que pessoalmente você sente ali na energia do cara, mas no vídeo também, cara. Né, eu acho que É dá. mais Assim, difícil. é mais difícil, com certeza. Agora, uma das formas que eu acho que também... Eu acho que falta um pouco na liderança isso, é dar exemplos, né? Tipo assim, pô, esse cara, ele tá se sentindo ameaçado por uma nova tecnologia, né? Um novo sistema. Fala assim, pô, isso aí vai fazer o trabalho de 15 pessoas. O cara já olha em volta e fala, puta, aqui tem 20. Vai ficar 5, né? O primeiro pensamento que vem na mente do cara é isso, pô, você mandar ele embora vai ficar 5 pessoas aqui. Mas é o contrário, assim, o líder pode usar uma analogia totalmente inversa. Falar, cara, só faz trabalho de 15 pessoas, isso quer dizer que a gente pode aumentar a nossa produtividade em 250%, adicionando isso no dia a dia de cada um de vocês aqui, e quem faz 10 hoje vai fazer 25, vai fazer 18, né? Que ganhos que a empresa, que o negócio, que a equipe pode ter em função disso. Sei lá, eu fico imaginando, sei lá, num posto de gasolina, Ronaldo, né? O gestor ou o líder falando, cara, olha só, vou usar AI, sei lá, ou um sistema para mapear comportamento de compra do consumidor aqui, para treinar o cara na bomba, para quando ler a placa do cara, sei lá, já falar, cara, vou chamar o cara pelo nome, já sei mais ou menos que é o comportamento de compra dele, e vou oferecer mais 2 ou 3 coisas aqui que ele pode, eventualmente, né? Enfim, que no dia a dia o cara acaba não olhando para isso. A correria no posto, seja na lanchonete, seja na padaria, o cara está muito mais focado na operação, pô, tem que entregar hoje, do que olhar esses aspectos. Mas esse talvez seja uma forma dos líderes e gestores olharem o lado positivo e diferente da tecnologia para trazer o time, não com medo, mas animado. Tipo, pô, vou aprender, né? Eu sempre cito como exemplo o seguinte, na minha visão, quem saiu da Samsung e vai para qualquer outra empresa, dá risada das metas, processo, que o cara fala, pô, meu. Eu lembro sempre de um amigo que saiu da Samsung e foi para a Oracle, ele era de mobile lá, e uma semana depois fui tomar um café com ele. Ele falou, cara, eu tô apavorado. Por quê? Ele falou que os caras me deram uma meta de $2 milhões. Eu falei, mas isso é muito? Ele falou, não, eu já tinha vendido 50 na Samsung, eu tava apanhando todo dia, os caras queriam que eu vendesse mais. Aí eu falei, não, cara, mas é que é um produto diferente, é aplicativo, é um outro público também, né? Você tem que ver. Mas para ele era tipo, cara, como assim os caras me deram uma meta de $2 milhões? É, tipo, reduziram a minha capacidade. Então, são visões diferentes. Mas... Eu vejo assim, você deu um exemplo também na ponta, né? Bate-papo que tivemos semana passada. Eu concordo contigo, né? Talvez não a inteligência artificial, o frentista do posto, mas tem exemplos mais simples, por exemplo. Muitos postos não adotaram ainda o atendimento ao cliente de forma personalizada, como você citou, né? Então, os postos que têm a possibilidade de fazer isso e os clientes são cativos, ou seja, eles são recorrentes, né? O resultado dos postos, talvez não em volume, mas em rentabilidade, melhora muito, né? E não necessariamente é uma tecnologia sofisticada, né? É um negócio bem fácil de fazer. E coisas mais simples, por exemplo, você ter o terminal móvel para levar até o cliente. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer, isso também numa padaria, etc., que
melhora a produtividade. E aí eu acho que você tem razão. O cara que está com medo da inteligência artificial, se você ajudá-lo a ver que, como o Pedro falou agora há pouco, que a ferramenta inteligência artificial vai facilitar a qualidade de entendimento dele da tarefa dele, melhora a produtividade, consequentemente a empresa vai prosperar de uma forma mais impactante e ele vai nessa rabeira aí, né? Eu acho que é por aí. Só que isso tem que estar muito bem elaborado no diálogo, né, chefe, né, com os colaboradores, porque senão cria essa vala, né, dos apavorados que falam, putz, a semana passada eu mencionei para vocês que eu li no LinkedIn um cara que estava batendo palma que ele tinha 15 SDRs, mandou todos embora e substituiu por inteligência artificial. Olha o exemplo que ele deu para os demais funcionários, percebe? Então, tem que tomar um certo cuidado para não causar uma disruptura no resto da empresa. Fala, pô, o cara não teve dó nenhuma de mandar 15 amigos nossos embora, trocou assim. Eu que estou aqui no financeiro, no RH, daqui a pouco ele acha uma plataforma, eu também vou embora. Então, você cria uma disruptura meio perigosa na empresa, né? Tem um ponto do seguinte, né? Toda nova tecnologia, né, sempre resultou em melhoria do mercado, né? Então, a gente tem que ver que essas tecnologias também, com certeza, ao longo do tempo, a gente vai ver que não vai acabar com os empregos, mas vai gerar novas oportunidades. É tudo cíclico, né? Mas eu acho que eu voltaria no seguinte ponto, né? O frentista do posto, como vocês falaram, da padaria, não conseguiria fazer um processo de identificar a placa, identificar o cliente e montar o negócio. Mas, como exemplo, você mostrar para ele que essa tecnologia vai facilitar o trabalho dele, aí é uma outra história. Aí é como exemplo, e aí é muito de como você passa, né? Esse cara que pegou e mandou todo mundo embora, ele pode estar dando um tiro no pé. E será que realmente esse SDR com IA resolveu todos os problemas dele? Depende do que ele está vendendo, depende de um monte de fatores. Mas eu acho que não substitui. Né? De você olhar, falar, entender as nuances de uma comunicação ainda não é perfeito. Eu acho que talvez demore um pouco para isso. Não é perfeito, mas é mais de 90%. Viu? Se você treinar bem a AI, é isso que eu estou falando. Então, depende do produto que o cara vende. O que eu acho que tem que passar para a força de trabalho, né, como liderança, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem, no Brasil, eu não sei se no mundo eu não diria isso, mas quem são os programadores que mais bem pagos hoje? Vocês sabem, não? Programador COBOL. Cada década de 80, 90. Por quê? Porque o core do sistema de banco e de seguradora está tudo em COBOL, e não substitui. E quem é que ensina COBOL hoje? Ninguém sabe o que é. Não sabe. O cara que sabe COBOL é disputado. Eu vi um vídeo que ela falando, o programador COBOL ganha R$500 por hora. Você pega os programadores de linguagem nova, Python, sei lá, Java, cara, R$200 por hora. Que está bem pago. Entendeu? O programador COBOL é um cara raro. O banco segura esse cara lá, porque assim, não tem nova formação, entendeu? É um legado, né? É legal. Eu vi lá, por exemplo, a Microsoft, o presidente da Microsoft falando que, mandou, sei lá, 6% da força, 3% da força embora. Muitos programadores, ele falou, cara, grande parte do core dos sistemas, eu entendo que é o Windows, está feito em C++ e C Sharp. São linguagens lá da década de 80 e 90, que hoje, o cara que sabe... O cara está programando um microprocessador direto, né? O cara está programando direto no hardware ali, a performance. Então, as pessoas têm que entender que se é o frentista, se é o gerente do posto, se é o gerente de vendas, o humano que não vai ser substituído é o humano que se torna insubstituível porque ele desenvolve outras características, habilidades de fazer mais do que lhe é pedido, de entregar mais do que os outros estão enxergando, como sempre foi, né? Sempre foi, perfeito. Hoje se torna mais crítico, porque se esse cara usa as ferramentas a favor dele, ele se torna diferenciado. Não tem como. Os caras falam assim, cara, se o gerente do posto te surpreende e fala assim, Ronaldo, é o seguinte,
eu achei uma ferramenta aqui que dá para o cara, quando ele, sei lá, vai atender no posto ali, ele pode já anotar o número da placa, que quando eu capturar o cupom fiscal dele, eu associo a placa, eu vou ter, sei lá, o comportamento de compra dele, sei lá, né, eu estou aqui conjecturando. Mas esse cara pode trazer ideias para aumento de receita de diversas formas. Só mandar esse cara embora? Você acha que a IA vai substituir esse cara? Não vai. Não. Eu vou dar um exemplo que vocês dois estiveram juntos. O Pedro viu essa transição, PC, eu não lembro se quando você chegou já tinha feito ela. Quando eu cheguei na Samsung, o modelo da Samsung é o que é mais comum na maioria das empresas, que é o empurrômetro, que a gente chama de sell-in, né? Então, toda semana fechava a nossa cota lá, Pedrão e a equipe dele saía empurrando o que tinha de produto para o distribuidor, varejo, comprar e estocar, né? E quando eu cheguei, identifiquei que isso era um calcanhar de Aquiles e bolei uma estratégia de em poucos meses, mudar de sell-in para sell-out. Para explicar para o nosso público, sell-out eu coloco o produto no estoque do nosso cliente, estimulo ele a fazer a venda e eu começo a motivá-lo através de incentivos. Deixa eu te interromper por um segundo, Ronaldo. Olha que você está falando isso de lá de 2010, 2011, né? Eu vi o líder de vendas do G4, que é o Alfredo Soares, falando semana passada num podcast que o futuro é o cara que faz sellout. Então, isso foi em 2007, tá? Então, por que eu estou usando isso? Então, o sellout eu coloco no estoque do nosso cliente que eu estou faturando e ele tem que vender para o cliente dele. E eu vou medir, incentivar, dar desconto quando o produto sai do estoque dele para fora. E aí a gente teve que fazer uma revolução lá, e aí aquela coisa de ver as pecinhas que saem melhores, etc., entender as pecinhas. E quem entendeu o movimento se deu bem, fez a cota, ganhou muito dinheiro e mudou totalmente a performance. Quem não entendeu ficou tentando fazer o modelo de sell-in, sem saber como é que faz para estimular o sell-out, né? E alguns, com poucos meses, a gente acabou tendo que trocar as pecinhas, né? Então, assim, estou usando um exemplo de coisas que você pode treinar, estimular, mas mesmo assim o ser humano às vezes tem uma resistência não técnica. Às vezes é de limite de interpretação. Voltando ao posto de gasolina, quando você traz a informação no terminal lá, o cara chegou, a placa dele leu e está escrito para o frentista. Esse aqui é o seu PC Nascimento e ele está aqui, o cara VIP compra isso, não sei o que, vem aqui 3 vezes por mês. Então, se o frentista tem aquela informação, ele já vai te atender pelo nome, etc. Então, assim, ele está usando a tecnologia que não foi ele que foi buscar, como o Pedro fala, ele não tem que entender inteligência artificial ou business intelligence, que seria esse caso, mas ele usa a ferramenta a favor dele, né? Então, o sell-in, sell-out foi isso. Quando a gente fez a mudança, foi super explicado, etc. Criamos um monte de coisa, mas quem soube andar nessa mudança se deu bem e ficou com a gente muitos anos. Outros acabaram saindo, né? Então, acho que é um fator que tem que levar em consideração. A capacidade todo mundo tem, mas a resistência às vezes inibe de você evoluir. Mas vocês concordam comigo que, pelos exemplos que a gente discutiu aqui, a liderança ela é peça fundamental nisso, né? Tanto de manter a equipe, trazer para os objetivos, tentar cortar esse ambiente de pessimismo em função do medo, ou mesmo de incentivar no aprendizado de novas coisas, tecnologias, ferramentas para poder aumentar a produtividade. Então, na verdade, o elo aqui entre o que pode funcionar ou não é a liderança, né? Seja ela média, direta. Então, mas aí, PC, eu acho que tem um ponto interessante. Eu acho que muitas empresas hoje, quando falam na liderança e tal, na divulgação de informações, hoje elas pegam e o autoconhecimento, né? Então, faz o curso Y, faz uma prova e vai embora. Então, o quanto você tem a certeza de que as pessoas entenderam aquilo, que as pessoas se comprometeram com aquilo, ou que
não criaram um grupo, sabe, e fizeram a colinha. Então, eu acho que não tem a preocupação de realmente você entender se o cara tem o discurso que você quer, e se você não está junto, não está ouvindo, não está percebendo tudo o que está acontecendo, você joga tudo na mão de uma ferramenta que você acha que é o máximo e você não está conseguindo atingir os seus objetivos. Então, eu vejo muito complexo. Acho que tem muita gente que se adapta a isso, né? De pegar, fazer aquele monte de curso, pegar, entender. E eu acho que tem pessoas que precisam de um contato, de uma pessoa falando, de trocar a ideia, a informação. Então, existem vários tipos de pessoas. A gente falou de várias gerações dentro da empresa. Então, eu acho que um modelo único nem sempre é o mais correto. Então, tem que tomar cuidado. E aí a gente fala do líder, de fazer com que se todo mundo está entendendo a mensagem, o objetivo da empresa, todos os pontos. Pô, cara, eu entrei num onboard, eu vou ler da empresa, eu sei tudo. Cara, eu acho difícil. Eu acho que poucas pessoas conseguem absorver tudo isso. Então, eu acho que um líder tem que entender quais são as diferenças entre as pessoas, as formas de aprendizado, para poder tirar o melhor das pessoas. Né? É lógico que a inteligência artificial vai ajudar, mas não é só isso, cara. Então, tem que ter outros pontos. Não, nunca é, né? Até porque o cara que vai programar a inteligência artificial para substituir alguém, ele tem que ser muito bom, né? Saber muito detalhadamente o que ele quer e como que ele quer. Né? Então, tem um caminho longo ainda, mas eu acho que o recado aqui é como é que a gente evita que o burburinho, o barulho, corte, dê queda de produtividade, queda de motivação moral mesmo do pessoal e gere aquela onda de insatisfação, porque aí um departamento vai levando para o outro e se acaba criando um baixo astral na empresa e se isso vai se espalhando, fica difícil de retomar. Então a liderança tem um papel fundamental aí em todas as suas camadas e níveis de trabalhar exatamente isso, né? É isso aí. 100% eu concordo. O ser humano continua sendo uma peça fundamental, quer seja líder ou colaborador estar aberto, disponível e interessado em mudar, quando é necessário, obviamente, e o líder interpretar, medir, olhar, se comunicar, quer dizer, a gente cai sempre no mesmo bordão, que não é um bordão, é a eficiência do resultado das empresas depende de pessoas, por mais tecnológica que seja as ferramentas que ela utilize, sempre. Então, o líder, em qualquer camada, como você falou, PC, é fundamental para o sucesso da empresa. Legal. Vocês têm, Pedrão, mais alguma coisa para acrescentar aí? A gente está chegando aqui nos 40 minutos, eu acho que se a gente for continuar com o tema, vai ficar discutindo aqui, né, até o tempo que vai cansar, mas para fechar, o que vocês adicionariam aqui no que a gente conversou sobre essa questão do papel da liderança e de como é que eu mantenho a equipe focada no objetivo, mais focada no objetivo do que nas notícias de corredor, porque elas vão existir de qualquer jeito e uma parte foca naquilo e vira burburinho e daqui a pouco vira notícia também, né? Alguém distorceu e o que chega lá na ponta é... Sim, de pior. Então é isso, pessoal. Eu acho que acho que a gente falou bastante hoje. Com certeza dá muita coisa para pensar, né? Porque eu acho que quando a gente ouve, a gente tem sempre que ruminar um pouco essas coisas, né? E a gente sempre tira alguma coisa positiva de aspectos diferentes do que a gente falou aqui. Então, eu acho que não existe o certo, não existe o errado, né? Existe a forma que a gente vai construindo na nossa vida. Né? Muito legal. Perfeito. Encerramos mais alguma coisa para acrescentar, Ronaldo? Ou podemos... Tranquilo, foi muito bom o papo, como sempre. Agradeço aí o bate-papo de hoje. Semana que vem a gente volta.
Muito bom, então, mais uma vez, esse é o Laboratório de Liderança. Hoje nós discutimos sobre o papel da liderança na motivação, na retenção da equipe, no incentivo da equipe de se preparar mais e melhor para produzir mais e para cortar o efeito dos burburinhos ou das fofocas, né, de corredor na produtividade do pessoal. Obrigado a vocês. Semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário. Um abraço. Até. Tchau, tchau.